Todos os domingos eu venho para EBD. Venha conhecer e espero por você. Paz do Senhor, irmãs. Tudo bem com vocês? Hoje, dando continuidade a mais uma aula desse trimestre, estaremos estudando a lição número 9. O título da lição é Esperando contra a Esperança. O texto áureo se encontra lá em Jó 14:7, que diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. É como você crer em algo que não tem mais jeito, é você ter esperança naquilo que é impossível. Quero ler também Romanos 4:18, que diz assim: o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Aqui em Romanos está falando sobre Abraão, que creu, mesmo contra a esperança, ele teve esperança na promessa que foi dita a ele, que ele teria um filho, que ele seria pai de muitas nações, e assim se sucedeu, né? Assim será a sua descendência, e foi você crer naquilo que as circunstâncias no momento não estão favoráveis. É você ter esperança mesmo contra a esperança. A esperança é uma das virtudes fundamentais da fé, que é através dessa fé que o crente é motivado a crer no impossível e a vislumbrar a intenção divina nos momentos mais críticos. Nós estamos passando agora por essa crise, né? E no longo da nossa caminhada sempre terá lutas, crises, problemas, e é onde nós não podemos perder essa esperança, a esperança de que Deus irá vir ao nosso socorro, porque assim como foi lá com Jeremias, né, com o povo ali, o Senhor ainda até hoje vem em favor dos que os temem, em favor daqueles que o amam. A esperança do crente não pode estar embasada só no ouro que ele possui, não pode estar embasado somente nas suas riquezas, não pode a esperança do crente estar embasada em bens materiais, porque será frustrada. A nossa esperança tem que estar em Deus, porque é Ele que é o dono de tudo e Ele sim que pode fazer o impossível. A verdade prática diz assim, ó: o que confia em Deus jamais será subvertido pelo desespero. Em meio às crises brotará a esperança. Como está a sua esperança hoje? Em meio à crise, você não pode se desesperar, não pode deixar que o medo da situação, da circunstância, tire essa esperança, a esperança de que tudo irá se resolver, que Deus há de intervir em sua causa. Assim como ele veio e interveio na causa de Judá. Na nossa lição, se você ler o versículo Jeremias 30, a partir do versículo 7 em diante, você vai ver que eles ali passaram por tribulações. Diz assim, ó, no versículo 7, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Aqui, o que seria esses dias de angústia de Jacó? Aqui está falando sobre a grande tribulação que haverá de recair ao povo de Israel e também sobre os gentios logo após o arrebatamento da igreja. Mas logo abaixo ele já fala, ó, ele, porém, será salvo dela, o povo de Jacó será salvo dela. Haverá esperança ainda. Mas para aqueles que temerem ao Senhor, para aqueles que confiarem em Deus, né? Que ainda haverá essa esperança.
E essa angústia de Jacó que diz aqui, os profetas Ezequiel, Daniel, Jeremias, Zacarias e o próprio Cristo, ele discorre acerca desses acontecimentos na Bíblia, que culminará com a conversão nacional do povo israelita. Aqui está falando da grande tribulação que há de ter depois que Jesus vier e arrebatar o seu povo. Né? Haverá aqueles 3 anos e meio de falsa paz e depois os 3 anos e meio de grande tribulação. E aonde está aqui para o povo de Israel, que no final eles se converterão, eles realmente reconhecerão que é Jesus, que Jesus era o Messias. Mas houve outras profecias de Ezequiel, de Daniel, e ali as profecias de Ezequiel, lá no capítulo 38 e 39 do livro de Ezequiel, o profeta fala sobre a invasão de Israel, sobre as tropas de Gog e Magog. Mas o Senhor dos Exércitos, conforme mostra claramente em Ezequiel, ele interveio em favor do seu povo, destruindo os exércitos e todos os exércitos que se houverem levantado contra a descendência de Abraão. Já as profecias de Daniel, também ali referente às suas 70 semanas, prevê que o profeta, que é o príncipe do povo que há de vir, firmará uma aliança em Israel. Está lá em Daniel 9:27. Mas na metade da semana romperá essa aliança, passando a partir daí a perseguir o povo judeu. Israel, porém, não será abandonado. O arcanjo Miguel levantar-se-á para lutar em favor do povo eleito. Então, sempre que vinha uma profecia dizendo do que eles teriam que passar ou do que ainda hão de passar, né? Há um escape, há uma esperança, mesmo contra as circunstâncias no momento, né? Aquele que permanecer fiel, aquele que crer em Deus, ele tem que ter essa esperança, como diz a nossa verdade prática. Ele não pode se deixar abater pelo desespero em meio à crise, mas brotará a esperança. E aí fala sobre a profecia de Zacarias, né? A profecia quando Israel, ele teve em 722 a.C., quando os assírios destruíram o reino do norte, levando cativo as suas 10 tribos, e aí eles perderam a sua identidade. Depois, eles foram restabelecidos. Em 1948, foi proclamado que o Estado de Israel, né? E apesar de todas as oposições, eles vêm representando um eloquentíssimo e cabal testemunho do cuidado de Deus em relação ao povo. Deus tem cuidado do seu povo, Deus cumpre a promessa, assim como Deus usou vários profetas para falar que levantaria, que Israel, né, daquela situação, voltaria a restabelecer o Estado de Israel. Ele cumpriu. E logo após a Segunda Guerra Mundial, houve sim esse Estado, a proclamação do Estado de Israel, como as irmãs conhecem na história. E aí, trazendo para os nossos dias, né? Jeremias, ali naquela época, Jeremias, ao falar essas profecias, ele foi considerado também não só o profeta chorão, profeta das lamentações, mas também o profeta da esperança. Porque lá em Jeremias 14:8 diz, né, que há esperança ainda ao povo que crê em Deus, ao povo que ficaria firme com Deus. Um dos momentos mais dramáticos das suas profecias, ele vislumbra o porvir, a esperança que haveria de vir na restauração futura de Israel, contra a angústia presente de Jacó. Então, ali, mesmo ele falando aquela profecia, ele já demonstrava a esperança que haveria de o Senhor vir em favor de Israel. E nos nossos dias não é diferente. Por maior crise que você esteja passando, irmã,
por maior problemas que você esteja passando, há esperança, mesmo contra a esperança, mesmo que a circunstância esteja contrária, mesmo que nada esteja a seu favor. Você não pode ter a sua esperança no ouro que você tem, nos seus bens materiais. A sua esperança tem que estar em Deus. A sua esperança, ela não pode ser frustrada. Se você estiver com a sua esperança no governo, que a tua esperança estiver no emprego que você tem, ou nos bens materiais que você tem, ou na força do seu braço, você será frustrada. Mas se você colocar a sua esperança em Deus, a sua esperança estiver no Senhor Jesus, Ele é o Deus do impossível. Ele é o único que faz brotar a esperança. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então, é aquela esperança, é o que te motiva a ver o impossível, a ver Deus trabalhando em seu favor. Então, que você possa ter essa esperança, mesmo que esteja tudo, os ventos vindo ao contrário, mesmo que esteja lutando contra a esperança. Saiba que a maior profecia é a Bíblia. E ela diz, todas as profecias, muitas já se cumpriram, muitas hão de se cumprir, como o arrebatamento da igreja. E aqui, quando fala sobre essa angústia de Jacó, principalmente está falando da tribulação que há de passar aqueles que não vão ser arrebatados. Que você venha ser arrebatado, irmãos, para que você não venha passar por esta grande tribulação, né? Mas que você creia que há esperança ainda para a sua vida. Ah, Lé, mas a crise é tão grande, o problema é tão grande, eu não tenho mais força. Há esperança mesmo para a árvore que foi cortada. Ela se renovará, voltará a dar frutos. Então, irmãs, confie em Deus, porque há esperança, mesmo que as circunstâncias seja contrária. Aqui, para concluir, o nosso comentarista fala assim como foi na vida do povo de Israel, que ainda estão se cumprindo muitas profecias que Jeremias falou, que outros profetas, Ezequiel, Daniel, Zacarias, estão se cumprindo e outras irão se cumprir. Nós temos que crer nesse Deus, que é Ele que tira todo medo, Ele que tira todo desespero. E Ele faz brotar em seu coração a esperança. Em todas essas dificuldades, em todas as tribulações, Jeremias ele pôde vislumbrar a esperança, mesmo crendo contra a esperança. Assim mesmo em nossa vida, nós temos que crer, mesmo que tudo que nós estivermos passando seja o contrário, mesmo que tudo que você olha para frente não vê a esperança, mas você creia mesmo contra a esperança, porque Deus é o que nos inspira a esperança, mesmo onde não há esperança. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus, que Deus te abençoe.